similar ao que nós temos, ou melhor, totalmente similar ao que nós temos hoje no cadastro rural, né? Essas parcelas, elas são definidas em campo, os vértices são monumentados, há necessidade de anuência dos confrontantes e inclusive medições topográficas, porque o objetivo dessa parcela definitiva é permitir que se faça e se vá efetivamente a registro. Então, um caso como este, onde foi composta as parcelas provisórias, inicialmente aqui era um retângulo perfeito, em função da qualidade da origem, da base cartográfica que foi gerada a base cadastral, onde essa linha vermelha foram formadas pelos vértices, polígono foi formado pelos vértices levantados em campo. Então, existe aqui uma dinâmica das parcelas provisórias, que não foram a registro, para que se faça o ajuste, então, compondo numa única base. Isso é muito importante. Não são camadas diferentes, nós estamos falando da mesma camada. Parcelas provisórias e as parcelas definitivas, para que você tenha o todo formado pelo somatório das parcelas. Então, aqui é um caso, a parcela que eu mostrei ainda há pouco, né, que foi criada aqui parcelas, porém, quando nós chegamos em campo, para fazer a inspeção, por exemplo, se nós fôssemos fazer a regularização por um uso capião, uma retificação do imóvel, nós nos deparamos com essa situação. Isso aqui, há um tempo atrás, muito tempo atrás, era realmente um imóvel só, que foi vendido em duas fatias e, por mais absurdo que pareça, existe um corredor formado aqui, sei lá por quê, mas assim foi negociado. Essa é a realidade que lá em campo. Jamais nós conseguiríamos, olhando para essa imagem, conseguir definir exatamente esses limites. Então, aqui é onde entra a importância da parcela certificada, onde em campo vai se definir os limites com a anuência dos confrontantes, uma identificação dos limites para que se faça, então, a medição, que por muitas vezes acaba não sendo possível identificar por aerofotogrametria, por exemplo. Então, a parcela definitiva, ela é medida pelo interessado. Então, essa medição, ela só vai acontecer em campo quando o interessado, né, o proprietário, realmente precisar de uma regularização, precisar de uma retificação. Desta forma, nós desoneramos o serviço público. A instituição que vai fazer a gestão do cadastro, ela vai gerir a informação que vai ser fornecida através de um profissional da área, por nós, para que seja alimentada a nova base. Então, dessa forma, a gestão é feita pelo serviço público e os novos levantamentos que vão sendo feitos ao longo do tempo, vão sendo alimentadas e atualizadas na base cadastral. Temos também aqui, é muito importante que a gente também traga a definição dos objetos territoriais para poder resolver as questões dos imóveis que também são registrados, por exemplo, como apartamentos, né? Então, o conceito de objetos territoriais são objetos que constituem espaço contínuo e homogêneo, tanto de característica natural, física, artificial ou mesmo legal. Então, elas possuem relações, esses objetos têm relacionamento com as parcelas que estão sobre a superfície. Elas podem estar acima ou abaixo da superfície. Aí sim, nós temos a importância de definir a sua relação, como é que ela está em relação a essa superfície. Portanto, elas podem ser 2D ou 3D. Então, uma abordagem rápida aqui, nós temos os objetos territoriais legais, que são os elementos que são homogêneos, restritivos ou de responsabilidade. Por exemplo, naquele caso lá da nossa imagem, onde nós temos aqui um rio, temos aqui uma linha de transmissão, né, nós temos a composição aqui de objetos territoriais, por exemplo, aqui, que gerou a partir da margem do rio uma distância tal que gerou uma área de preservação permanente. Então, entendemos que isso é um objeto territorial que tem relação, sim, com as parcelas com qual ela ocupa. Assim como a servidão de passagem da mesma forma. São objetos territoriais que, gerados a partir de um elemento físico, geram um limite por alguma restrição de uso ou direito. Plano diretor, por exemplo, seriam objetos territoriais legais da mesma forma. Os objetos territoriais físicos
são os elementos físicos naturais ou artificiais que estão acima ou abaixo da superfície e podem ou não ter vínculo com a parcela. Então, num caso como este aqui, nós temos vários objetos territoriais, o rio é um objeto territorial, a servidão de passagem, a linha de transmissão é um objeto territorial físico que gera um legal, assim como o rio, que é um físico que gera um legal. E nós temos os outros objetos territoriais, como a residência, os 16 apartamentos, a creche, o imóvel ali, e na parcela 5 nós não temos objetos territoriais físicos. Com isso, nós conseguimos, em cima de cada objeto territorial desse, que tem relação com sua parcela, também poder levar esse objeto a registro, desde que tenha esse vínculo a essa parcela, como acontece, por exemplo, com os apartamentos, os condomínios, né, que tem vínculo diretamente com o imóvel original. Então, o resumo do que a gente está abordando aqui, nós trazemos em forma de fluxo, mostrando da seguinte forma. Para a implantação desta base, então o primeiro passo é compor uma rede de referência cadastral municipal, e aí entra a primeira questão. O município, a área que você vai fazer gestão, ela já possui base cartográfica? Se sim, é fundamental que se faça a validação dessa base, porque a gente sabe que muitas vezes os municípios fazem a composição da sua base oriundas de várias fontes. Então, há necessidade de fazer a validação para evitar problemas futuros. Essa validação pode ser simplesmente a medição de uma amostragem de pontos em regiões, para você verificar a qualidade posicional, principalmente, dessa base cartográfica. Validada a base, então parte-se para criar as parcelas provisórias. Observe que a parcela provisória ela já ganha um código de imóvel nacional. Ela já passa a compor o cadastro, mesmo que tenha ou não registro, pouco importa, mas a gestão do cadastro passa a ser imediata sobre esta parcela. E aí, então, essa parcela vai fazer a composição da base cadastral. Se o município não tem uma base cartográfica, então ela pode fazer por censuramento remoto. Então, lê-se aqui censuramento remoto, o processo de aerofotogrametria também, né, pelo fato de não ser medição em campo direto. Então, com o censuramento remoto, faz-se o imaginamento. Então, a partir da interpretação, de fotointerpretação, podemos gerar as parcelas provisórias, que elas não devem ir a registro enquanto não for feita a averiguação em campo dos seus verdadeiros limites. Aqui estamos apenas gerando elementos que precisam ser geridos. Também é possível fazer por medição de campo, porque todos sabemos que é moroso, existe um custo atrelado a isso, e para iniciar uma base cadastral, aqui para a nossa realidade não seria o mais sensato, a não ser que o município realmente seja muito pequeno e você tenha, num curto espaço de tempo, a possibilidade de fazer o levantamento e ter um rápido input para a base cadastral. Então, se for através de medição de campo, aí nós já precisamos fazer o processo de certificação, exatamente como acontece hoje com os imóveis rurais aqui no Brasil. Então, esse processo de certificação vai verificar se existem espaços vazios, se os imóveis estão contíguos, se os vértices medidos por 2 profissionais ou mais profissionais, eles realmente estão consistentes, né, para fazer todo o processo, que não é segredo para ninguém aqui, né, que conhece bem como funciona o processo na área rural. E aí, então, com a certificação, nós podemos gerar a parcela definitiva ou a parcela certificada. Aí, então, essa parcela definitiva ou parcela certificada volta e alimenta a base cadastral, fazendo os devidos ajustes no seu entorno para que você continue fazendo a gestão de toda a base. Essa parcela definitiva, então, a nível de cadastro, nós estamos falando daqui para cima, né? Da base cadastral, nós estamos falando daqui para cima. Só que com a parcela definitiva, nós podemos gerar peças técnicas, como o memorial descritivo e a planta, que podem ser levadas ao registro, para então fazer a retroalimentação na nossa base cadastral, aí sim sabendo de fato quem é o proprietário atual, a geometria adequada e com bastante precisão, que vai permitir que essa base cadastral seja a referência para todas as demais camadas que venham no cadastro territorial multifinalitário.
A manutenção dessa base, ela pode ser startada, ela pode ser iniciada a partir de vários processos, onde dentro de uma esfera municipal, por exemplo, quando eu tenho lá desmembramento, loteamento, uma unificação, uma retificação, um projeto de edificação, uso capião, todos esses casos passam pela anuência da prefeitura. Então a ideia é que essa informação, ela, assim que seja consolidada e certificada, possa fazer o input na base e seja de fato aproveitada. Existe sempre ouvi muito falar que o levantamento em campo com topografia custa muito caro, no Brasil isso está fora da realidade, isso é coisa só da Alemanha, Áustria, Suíça, mas hoje, gente, a nossa realidade é que em toda e qualquer prefeitura, diariamente, entram levantamentos topográficos todos os dias. E normalmente, esse levantamento topográfico ganha um carimbo, ganha uma assinatura, aprovando ou rejeitando, e isso fica descartado. Então a ideia de ter um fluxo de informações é para que o sistema seja, de fato, sustentável e alimentado a partir do real interessado, que são os proprietários que vão fazer isso. E antes, a composição dessa base através de parcelas não certificadas, que vai permitir a imediata gestão da base cadastral. Okay? Quanto à precisão, rapidamente, a nossa proposta é que a precisão seja planimétrica, separada da altimétrica, e nós sugerimos a adoção do valor planimétrico de 8 centímetros, que foi definido lá na dissertação de Luz em 2013, né, do título Uma Proposta para a Precisão Posicional do Cadastro Brasileiro. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Jürgen Phillips, e traz como referencial básico a questão da lei de parcelamento do solo e do Código de Processo Civil quanto às tolerâncias comercial, que são as únicas referências básicas aí ligadas às tolerâncias relativas às áreas dos imóveis. Então, adotando o princípio da vizinhança, a precisão relativa será muito maior do que a precisão posicional. Então, muitos também que não entendem da questão de precisão, acurácia, né, ficam preocupados de que o imóvel vai ter 8 centímetros para um lado, 8 centímetros para o outro, o imóvel de 10 metros de largura vai ter 16 centímetros de erro. Isso não vai acontecer se nós adotarmos o princípio da vizinhança. Isso vai estar homogêneo e a precisão relativa vai ser bastante superior à precisão relativa, à precisão posicional. Tivemos aqui no COBRAC vários artigos abordando essa temática para se alcançar essa precisão. Então, assim, realmente um valor menor do que 8 centímetros é bastante temeroso pela nossa realidade, principalmente da deficiência de rede de referência cadastral. Ok? Agradeço a atenção de todos, ficamos disponíveis aí para o debate após as demais apresentações. Obrigado. Obrigado, professor Rovani, pela apresentação. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o professor Hamilton Amorim para fazer a sua apresentação. O cara é grande, né, Rovani? Você é grande, viu que o negócio estava aqui. Bom, bom dia a todos. Eu separei a minha fala em 3 partes. Uma primeira parte eu vou fazer uma introdução, um enquadramento, na verdade, da questão do cadastro, mais com relação aos mapeamentos fotogramétricos, né? Numa segunda parte vou falar um pouco sobre a área urbana e depois sobre a área rural, que na verdade não é bem rural, como vocês vão ver. Bom, quando a gente fala em mapeamento, principalmente na questão do cadastro, a gente pensa na cartografia cadastral, né? E aí, quando a gente pensa na cartografia cadastral, uma das coisas que vem à cabeça da gente é que a gente precisa representar os limites legais das parcelas, né? E aí, como fazer isso, né? E temos também que pensar nessa questão do rural e urbano, que para a gente é basicamente diferente, né? E aí eu penso também que eu tenho uma área de expansão urbana, que existem imóveis com características urbanas e imóveis com características rurais, né?
Então, chamando de área urbanizada, aquela área que passou pelo processo de parcelamento, que teoricamente seria mais fácil para se fazer levantamentos cadastrais. Bom, acontece que, quando a gente fala em cadastro está muito relacionado com regularização fundiária, com registro, obviamente. Por isso que a gente fala da questão da representação dos limites legais das parcelas, né? E aí vem um questionamento, né? Como fazer essa representação? Levantamento topográfico, levantamento fotogramétrico, né? Aí vem alguns problemas, né? Para a gente resolver. O Rovani, foi muito legal a apresentação dele, porque ele mostrou ali um caso, né? Um estudo de caso, onde eles fizeram um levantamento, né? Fotogramétrico, e não foram a campo, né, Rovani? E isso tem acontecido em algumas empresas. Algumas empresas eles não querem reduzir o trabalho de campo, eles querem eliminar o trabalho de campo. Mexer com gente não é bom, é melhor mexer com boi, né? E também tem muito custo, né? Então o trabalho tem muito custo, a hora de trabalho custa bastante. Salário, né? Pagamento de pessoas para fazer trabalho de campo tem um custo muito alto, principalmente com relação aos nossos encargos. Nossos encargos são altíssimos, né? Um funcionário de um salário mínimo, ele custa 2 para a empresa, né? Então é uma coisa de se pensar. Mas eu acho que nós não podemos também prostituir a nossa área, porque é isso que tem acontecido, é isso que a gente tem visto. E o que a gente tem visto, Rovani, é exatamente isso que você mostrou. As pessoas estão simplesmente querendo eliminar os trabalhos de campo. Então eu tenho visto aí um monte de justificativa das empresas. Veja bem, ó, eu não vou meter o pau nas empresas, até porque o Marco Né deve estar por aí, o bicho é grande, né? Então, e veja bem, obviamente que nós temos empresas que fazem trabalhos muito sérios, e essas empresas sim estão sendo prejudicadas, né? Nós temos muitas empresas que já estão processadas por prefeituras por trabalho mal feito, e depois vai lá cair no Ministério Público, na Justiça, os processos, e as prefeituras é que estão levando o maior prejuízo. Obviamente a população vai junto. Temos notícia até de prefeituras de município grande, tá? Que é grande, para mim um município de quase 300 mil habitantes, né? Que teve um ano da sua arrecadação simplesmente proibida de ser cobrada o IPTU. Perdeu um ano de arrecadação de IPTU por conta de trabalho mal feito, né? Que foi derrubado na Justiça, inclusive. Eu gostaria de saber, mas eu não fui atrás disso, obviamente, se essa prefeitura está processando a empresa, porque deu um prejuízo enorme, né? Com certeza o Ministério Público deve ter ido para cima dessa empresa. Então, até para avisar, eu acho que aqui tem várias pessoas da iniciativa privada, que são das empresas, para tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? E uma coisa importante para a gente é dizer o seguinte, é que tem também a questão das atribuições profissionais. Por mais que a gente ache que o CREA não presta para nada, mas que aí ninguém fiscaliza nada, né? E todo mundo sabe disso, né? Que a fiscalização do CREA na nossa área praticamente inexiste, né? E eu fui conselheiro do CREA também, eu sei bem o que eu estou dizendo, vivenciei a coisa lá dentro. E a questão da atribuição profissional é séria, porque às vezes pode ocorrer um problema desse, né? No caso de uma empresa ser processada, e vão dizer quem é o responsável por esse trabalho que foi feito, que é um serviço de engenharia, né? E para enquadrar bem a coisa é o seguinte, fotogrametria é fotogrametria, não interessa se a câmera está numa aeronave tripulada, numa aeronave não tripulada ou no pescoço de um pombo. A câmera está lá em cima, fez fotos, fez aerotriangulação, fez restituição, ou gerou uma ortofoto, teve pontos de controle, isso é fotogrametria. Então é só procurar lá na legislação que nós vamos saber quem são os profissionais que estão legalmente habilitados para exercer essa função. Se a gente concorda ou não, isso aí já é um outro problema, nós temos que obedecer a legislação. É a mesma história dessa questão dos 8 centímetros altimétrico, que a gente está procurando o dono dos 8 centímetros altimétrico aí, né, que saiu na lei de regularização urbana, e não acha, né, porque o cara está bem quieto. Então,
Porque realmente é uma coisa que é impossível se fazer. Bom, então eu parei aqui para dar essa introdução justamente porque eu estou falando ali da questão da identificação da divisa legal e a identificação da divisa de fato ocupada, né? Temos soluções? Temos, óbvio. Levantamento de documentação de registro, nós podemos fazer, né? E identificação em loco. Ora, identificação em loco não é trabalho de campo, a empresa não gosta. A empresa não gosta de fazer isso aí. Então, eu trago aqui, agora já passando para essa parte, né, do experimento realizado em parceria com a Fundação ITESP, e eu gostaria justamente agora de separar um pouquinho essa fala, né? Quando a gente fala em regularização fundiária e eu penso em contratar, ou preciso, né, contratar um profissional para fazer um levantamento do meu imóvel, ele vai lá, faz um levantamento individualizado, prepara a documentação, entra com o processo, faz a retificação da escritura, é uma coisa. Mas, no Brasil, nós temos que pensar no que eu preciso também, ou seja, na minha demanda, né? Então, a nossa demanda é a regularização de imóveis em massa. Eu trouxe aqui esse experimento, que é um trabalho que está sendo feito pelo Instituto de Regularização Fundiária nosso, né, que é a Fundação ITESP, né, o Instituto de Terras nosso no estado de São Paulo. Ele tem uma demanda lá já de contratos assinados de convênios com prefeituras, só de áreas urbanas, 120 cidades. Eles conseguiram fazer, acho que nesse ano, 5 cidades, né? Por quê? Levantamento topográfico, eles estão fazendo em campo, é isso que tem acontecido, né? Eu não tenho os limites legais dessas áreas, porque não existe registro, não existe o limite legal. Então aquilo que eu estou levantando, aquilo que eu estou medindo, vai se transformar no limite legal. Então, nós fizemos o levantamento, fizemos uma ortofoto com um equipamento de asa fixa, né, um EBI, com um pixel de 4 centímetros, respeitando inclusive a altura permitida de voo, né, veloz, que é visual, né, que é os 120 metros, 400 pés. E nós fizemos também, obviamente, a comparação com o levantamento topográfico lá que foi feito pelo ITESP. Inclusive, eles que fizeram os pontos de apoio que nós precisamos. Veja bem, estou mostrando isso aqui, às vezes algumas pessoas têm costume de deturpar a fala da gente, pegar aquilo que eu falei, não, mas olha lá, nossa, dá para fazer. Gente, olha, tem muito detalhe nisso. Nós fizemos 3 coberturas fotogramétricas, tá? Analisamos, processamos, na terceira nós conseguimos um produto fantástico, muito bom mesmo, né? Uma precisão que para mim está perfeita para esse objetivo de regularização, né? Se a gente olhar, a gente tem aqui, olha, essa linha que está em azul, né, ela está passando pelos limites dos imóveis. Isso foi feito também no trabalho de campo, obviamente, a identificação das divisas foi feita. Por que essa preocupação com a identificação das divisas? Mas eu estou vendo ali o muro, tá, mas eu não sei se a divisa é de um lado do muro, do outro lado do muro, ou os dois conversaram e fizeram o muro no meio. Eu não sei isso. É isso que precisa ser identificado. Se isso precisa ser medido em campo, eu já tenho as minhas dúvidas. Eu, a partir de alguns levantamentos desses trabalhos que nós fizemos com as ortofotos, volto a dizer, considerando detalhes que muitos não consideram, né? Eu acredito que não precisaríamos fazer o trabalho de campo para determinadas situações, certo? Agora, nem tudo é lindo, maravilhoso, né? Tá vendo essa árvore aqui? Poxa, como a árvore atrapalha a vida da gente, né? Nossa, se falar isso, minha filha que é engenheira ambiental me pega. Então, mas realmente tem os problemas de oclusão. Tem algumas coisas que tanto atrapalham um levantamento fotogramétrico como atrapalham um levantamento terrestre. Então a gente sempre costuma dizer o seguinte, olha, vamos chamar de levantamento híbrido, porque eu nunca vou deixar de fazer o trabalho de campo. O trabalho de campo é imprescindível, tanto para a identificação quanto para a definição de pontos que eu não consigo ver pela fotogrametria.
É óbvio, às vezes eu consigo, se é um vértice, eu pego 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, né? Posso pegar 2 pontos, se aqui fosse um limite, e eu tenho aqui por interseção, eu consigo até a coordenada planimétrica desse ponto. Altimétrica já não, né? Mas eu posso estimar, mas a coordenada planimétrica eu consigo com uma precisão boa, inclusive. Então, o que é essa precisão boa, né? Então aqui eu mostro mais um caso, né, ó, que nós temos aqui os limites que batem, né, que são muito próximos, e aí é difícil você dizer assim, né, quem está certo, né, a fotogrametria ou a topografia? Tem mais essa, né, quem está certo, a fotogrametria ou a topografia, né? Esse aqui é o levantamento topográfico, né, que nós pegamos com eles para fazer, só para mostrar, né, que nós fizemos a comparação. E aí, nós fizemos o controle de qualidade, de acordo com o que a gente faz com a fotogrametria. Então, veja bem, eu estou me convencendo, sabe, que se a gente tiver uma ortofoto muito bem feita, que atenda um padrão classe A para escala 1:500, não vejo por que não aceitar um documento fotogramétrico para a definição das parcelas. Para esses casos, principalmente, que a gente não tem nada, não existe o limite legal porque não existe registro, né? Isso aqui é uma gleba inteira, tem um monte de lotes, um monte de parcelas e não existe registro. E veja bem, ó, eu estou falando do estado de São Paulo, né? Que dizem que o estado de São Paulo, não, mas o estado de São Paulo tem um monte de problema de titulação, principalmente ali o nosso Pontal do Paranapanema, né? E muito mesmo. Então, veja bem, uma precisão posicional média de 5 centímetros, foi o que nós conseguimos ali, para mim está excelente. Está excelente uma precisão posicional dessa. Agora, essa precisão posicional, ela não é do ponto limite dos imóveis. Ela é de um conjunto de pontos de verificação. Isso que precisa ficar entendido, que isso é diferente do que a gente está acostumado. É diferente do que a gente está acostumado. A gente fala muito da precisão posicional, trabalhando principalmente com relação às normas do georreferenciamento do imóvel rural, né? Mas, para um caso de um levantamento fotogramétrico, para eu ter a precisão posicional de um ponto, eu preciso ter calcular a acurácia dele, né? Eu preciso ter essas coordenadas medidas no meu produto fotogramétrico e essas coordenadas levantadas por outro procedimento, normalmente nós utilizamos o GNSS, com uma precisão muito alta que a gente considera como a verdade de campo, não é? Então, no caso dos documentos fotogramétricos, nós temos um conjunto de pontos, e esse conjunto de pontos é que nos dão a expectativa de precisão, vamos dizer, do produto todo. Então, significa que eu considero que, né, a partir de uma análise dessa, eu considero que esses pontos, 90% desses pontos terão, com certeza, uma precisão muito próxima daquilo que a gente está esperando. Eu acho que isso não está sendo muito discutido nas normas e nessas discussões que a gente está levando em consideração, né? Quando a gente fala em precisão posicional, tem esse problema, né? Inclusive, eu vou mostrar um trabalho agora, que é com relação aos georreferenciamentos dos imóveis rurais, que, na verdade, a nossa área de teste foi numa área de expansão urbana, próximo ali a Presidente Prudente. Tem muita... Aliás, é uma área muito... que deixa-se muito de lado, né? Uma prefeitura contrata um cadastramento, né? Ele quer saber da área urbana para cobrar o IPTU, né? Aí eles fazem um levantamento da área urbanizada, a área que passou pelo processo de loteamento, de parcelamento. Mas na área considerada de expansão urbana, são terrenos dentro, são parcelas dentro do perímetro urbano, mas que muitas têm características urbanas e outras têm características rurais.
Então essas que têm características urbanas poderiam estar pagando IPTU também, continuam pagando rural, porque não se faz o levantamento, porque aí você precisa de outros métodos, você vai precisar de uns métodos topográficos melhores para levantar esses terrenos, que são normalmente caracterizados por polígonos irregulares, né? Por isso que se deixa, né, marginalizados. Bom, isso aqui não precisaria nem projetar, né? Porque isso aqui é uma coisa muito conhecida de todos aqui, eu acho que pelo menos a grande maioria. Nós temos uma legislação, temos uma normatização para se fazer o georreferenciamento do imóvel rural, né? Os limites, isso já é mais interessante, que nós temos alguns limites que são diferentes de outros, com coordenada, com precisão exigida, né? Diferente também para determinados, dependendo do vértice. E aí eu mostro aqui essa área teste de Presidente Prudente que nós fizemos. Nós temos aqui ao todo, se não me engano, 27 pontos, né? Com precisão ali milimétrica, vamos dizer. Tá? Então, quer dizer, são pontos que nós temos a verdade de campo deles. Tá? Alguns desses pontos são limites de propriedade, outros não. Né? Então, nós utilizamos alguns pontos desses, normalmente utilizamos 4, 5, 6 pontos só para apoio, todo o restante são os pontos de verificação, os checkpoints. Né? Bom, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos pontos, né, que nós fizemos, foi caracterizado por um marco de concreto, todo no padrão que se exige, né? E fizemos uma sinalização, isso aqui é madeira, né? Fizemos uma sinalização. E o voo que foi feito aqui para fazer esses testes, nós temos duas alturas de voo, né? E temos aqui as coordenadas dos pontos, mas não interessa muito. Por acaso tem um sujeito que está aqui por aqui, que ajudou a gente a fazer os voos lá, né? Que é o Rui Julião, né? Essa aqui é essa aeronave que a gente utilizou, bastante conhecida, uma das aeronaves mais vendidas do mundo. Fizemos o voo, a execução foi feita ali usando o Emotion 2, agora a gente já usa o Emotion 3. E aqui estão então os resultados. Então nós temos aqui para o GSD de 4 centímetros, nós tivemos uma média, né, de precisão planimétrica, né? Que é o erro posicional que nós estamos verificando aqui, tivemos uma média de 8 centímetros. Né? E por incrível que pareça, com um GSD de 8 centímetros, o voo mais alto, para dar mais... mas é irregular, tá? Então foi só um experimento rapidinho, né? Eu espero que ser perdoado, porque nós fizemos um pouco mais alto do que ele poderia fazer, né? Mas um GSD de 8 centímetros, nós tivemos aqui 9 centímetros de precisão posicional também em média. Aqui nós temos mais pontos, porque a área maior pegou mais pontos que a gente tinha. Aqui não tem tantos pontos, porque a área obviamente é menor por conta do GSD de 4 centímetros. Né? Então veja bem, a gente for analisar, poxa, 9 centímetros, 8 centímetros, tudo isso aqui é inferior a 50 centímetros, está tudo dentro da normalidade. Só que assim, alguns pontos desses que estão aqui, ó, que nós testamos, são pontos que são limites de propriedade e outros não. Mas todos eles estavam pré-sinalizados, que é um detalhe que faz toda a diferença. Quando nós fizemos os testes com os pontos não sinalizados, nós não tivemos os mesmos resultados, não. Chegou nisso aqui também, mas isso aqui já dobrava, tá? Dobrava, era o dobro do erro. O dobro do erro ainda a gente consegue. Então, assim, uma coisa que eu quero mesmo chamar a atenção é justamente essa, que a gente tem que verificar esses detalhes, né? Primeiro, por que eu não contei o porquê, né? Por que isso influencia, né? Alguns detalhes influenciam. Gente, vento, uma aeronave de 650 gramas, né? Super leve, o vento influencia demais. E as fotos ficam todas muito torcidas, porque para quem trabalha com fotogrametria sabe, dá dificuldade de fazer uma aerotriangulação de qualidade, e obviamente esse mosaico todo vai sair com uma qualidade inferior, né? Por mais que a gente trabalhe com esse processamento. Então, tudo isso é importante, a disposição dos pontos de controle é importante, quer dizer, tem um monte de detalhes
que é o meu recado final que eu vou deixar aqui. Tem muita gente achando que isso resolve tudo. Eu vou comprar um Vant, né? Todo mundo fala, vou comprar um Vant, vou comprar um drone e todos os meus problemas serão resolvidos. Vou fazer, não vou fazer fotogrametria, vou fazer levantamento com Vant. Gente, isso está errado. Isso está errado e para quem é um profissional que conhece um pouquinho, está cometendo uma falta ética bastante grande, e para as pessoas que são desavisadas mesmo, eu deixo aí o aviso. Tomar bastante cuidado, inclusive com a legislação. Era isso que eu queria contribuir com o debate. Obrigado. Obrigado, Amorim, pela apresentação. E agora eu gostaria de convidar a última fala dessa mesa redonda, o professor Jorge Delgado Garcia, da Universidade de Jaén, da Espanha. Professor, por favor, a palavra é sua. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a agradecer de nuevo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Comenzamos la segunda parte de mi charla de ayer. Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que yo soy geólogo. Entonces, claro, cuando dices un geólogo hablando de georreferenciación, ¿no? Ante un auditorio de agrimensores, etc., ¿no? Bueno, lo voy a intentar. No es tan difícil. Yo creo que además lo importante es que todos tenemos que saber la importancia de que los datos que recogemos sepamos dónde se producen. Y eso, bueno, independientemente de los marcos legales que pueda haber, yo los marcos legales tengo una habilidad, ¿no? Es que no me los creo porque cambian. Y seguramente yo estoy pensando en la información geográfica de dentro de 15 o 20 años y todos esos marcos van a desaparecer. Bueno, pues mi presentación va a tener dos partes. Una primera parte va a ser un poco de reflexión, ¿no? Una reflexión que bueno, ya lo han adelantado mis compañeros, con lo cual ya me han adelantado un poco de trabajo sobre, bueno, por qué es importante que los datos estén referenciados, que eso es evidente, y sobre todo qué sistema debemos de elegir. Hay una particularidad, y es que frente a lo que pasaba hace 20 años, ahora tenemos una gran cantidad de sistemas distintos para coger datos, para recopilar datos en campo. Con lo cual, la primera fase del técnico es saber qué sistema es el más adecuado. Ya han planteado la posibilidad de utilizar drones, la utilización con frente a GPS. Bueno, hay muchísimos sistemas. Vamos a ver un poco cómo funciona. Y tener en cuenta una cosa, y es que tenemos muchos equipos y vamos a tener muchos más. Con lo cual, yo hoy tomando café estábamos hablando de vamos a evitar hacer manuales metodológicos y vamos a centrarnos en el interés, que es la calidad del producto que me entregan. Porque si yo le digo que utilice un determinado equipo, voy a tener que cambiar el manual todos los años y voy a limitar, voy a limitar la innovación, dos, bueno, y encima voy a generar un problema de que todas las empresas no le van a interesar en ser innovadoras, con lo cual tendremos empresas clónicas. En la misma línea de ayer, mi intervención va a tener esa primera parte de reflexión y después voy a presentar una propuesta directa. Desgraciadamente no soy conocedor de la legislación de Brasil. O sea, yo lo que voy a decir es cómo haría yo las cosas. Yo las legislaciones, como las he visto cambiar tanto, pues ya la verdad es que confío poco en ello. Entonces, voy a hacer una propuesta y después voy a ilustrar algunos ejemplos, que además me vienen muy bien con lo que ha dicho Milton, de equipos que permiten ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, claro, la primera pregunta, y él lo decía, Milton lo decía, ¿cuál es la mejor cartografía catastral, ¿no? O ¿cuál es el mejor método para obtener información catastral? O incluso, ¿cuál es el mejor método de referenciación estamos haciendo catastro, estamos viendo relaciones de tierra con personas. Las personas cambian y la tierra cambia. Con lo cual, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, es importante. Y encima tenemos, y lo ha reflejado muy bien, es decir, hay problemas urbanos, problemas rurales, no todo lo urbano es igual, no todo lo rural es igual, con lo cual tenemos muchísima variedad. Bueno, y sobre todo en un entorno que nos movemos, que todos los días hay nuevos equipos y que desgraciadamente
se sigue oyendo, yo lo hago así porque siempre lo he hecho así, que es lo que decía ayer. Bueno, pues, y también hay una cuestión, ¿tenemos todo lo necesario para poder georreferenciar de una forma eficaz? Y otra pregunta, ¿y nos creemos lo que estamos haciendo? Porque yo tengo serias dudas de muchas de las cifras que aparecen en muchos informes de precisión y exactitudes, ¿no? Reales, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para medir bien, una cosa es medir con un equipo adecuado y otra cosa es saber lo que mides. Si no sabes lo que mides, da exactamente igual, lo puedes medir como quieras. Bueno, la primera cuestión es que no existe solución única. Los problemas son diversos, con lo cual el buen técnico es el que va a saber escoger el equipo más adecuado en cada momento. El equipo más adecuado no es el equipo tecnológicamente más avanzado, ni el equipo más caro, seguramente sea el equipo más eficaz y el equipo más eficiente. La segunda es que hay que mirar a nuestros usuarios. Seguramente todos tenemos un esquema de cartografía ideal. Después presentaré un slide sobre el tema. Pero seguramente lo que quieren nuestros usuarios es tener cartografía. A ver si, como decíais, tenemos una cartografía tan perfecta que de 120 municipios lo hemos hecho en 5. Los otros 115, pues seguramente estén esperando cartografía. A lo mejor no tan perfecta, pero algo. Vamos a recordar la frase que dije ayer, vamos a ser útiles, no importantes. Hay que estar preparados para dos cosas. Uno es estudiar mucho, todos los años aparecen nuevos equipos, y otro es analizar mucho. En la mayoría de casos, yo no sé el caso brasileño, no lo conozco, ya digo que es la primera vez que está en Brasil, se ponen cifras en documentos que tienen un impacto económico y de temporalidad en los proyectos increíble, y normalmente, desgraciadamente, nunca se hacen los análisis previos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la semana pasada fue la Feria Intergeo en Alemania, es la feria donde se presentan la mayoría de equipos, y lo que sí está claro es una frase que oí en una de las entrevistas, y es que un dato que no está georreferenciado deja de tener actualmente su valor. No sirve para nada, hay muchos datos, pero tienen que estar georreferenciados, porque ya no es un tema de catastro, es un tema de geomarketing, es un tema de planeamiento territorial, es un tema de miles de cosas, ¿no? Hay un trabajo que a mí me encanta, que es de Zhang y Tan, publicado en el 2017, que es cómo tenemos que diseñar un sistema cartográfico. Entonces, ellos plantean una serie de cuestiones como la capacidad del sistema, el coste, la seguridad y el servicio. Eso da lugar a dos análisis. Primero, nuestro sistema es confiable, es decir, estamos midiendo bien las parcelas, y si nuestro sistema puede ser extendido, por ejemplo, a un ámbito nacional, ¿no? Porque podemos tener un sistema muy bueno, pero que no pueda ser extendido porque es imposible de aplicar, o al revés, podemos tener un sistema que pueda ser muy extendido pero no nos sirva de nada. Bueno, en realidad, lo que ellos plantean, el trabajo es muy interesante, lo que ellos plantean es, en cada una de esas, en cada uno de estos ítems, plantean una serie de cuestiones, desde exactitud cartográfica, automatización, tecnología, costes, mantenimiento, tiempo de ejecución, confiabilidad, base legal, normativas, aplicabilidad, competencia profesional y perspectiva de usuario, es decir, muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Bueno, pues el trabajo es muy sencillo, porque lo que hacen es preguntarle a los productores y a los usuarios, para ellos, qué es más importante de todos esos ítems. Imagínense, aquí tenemos 4 por 3, 12, yo les doy a cada uno, les doy 60 puntos y les digo que los repartan aquí, porque claro, lo que no puedo tener es un sistema muy exacto, muy barato, que se pueda mantener muy bien y que sea muy rápido. No, eso no existe. Con lo cual, decidan. Lo que no puedo, en España decimos pescado grande que pese poco, no existe. No, pues, y barato, no, yo quiero un pescado grande que pese poco para que sea barato, no, eso no existe. Hay que decidir, y la primera fase de cualquier proyecto cartográfico sería tomar estas decisiones. ¿Qué necesito? ¿Cubrir el país? ¿Qué necesito? Tener una información de mucha precisión. ¿Qué coste voy a tener? ¿Qué análisis voy a tener? Porque todo eso al final está totalmente imbricado, pero la conclusión del trabajo es que los productores de cartografía y los usuarios de cartografía, los principios que tenían eran totalmente, radicalmente diferentes.
el usuario no nos pide una cartografía actualizada, lo primero, porque es lo que necesita para poder hacer sus ejecuciones, mientras que los productores querían otro tipo de cartografía, muy exacta. Bueno, pues esta diapositiva la he utilizado ya en muchos casos. Vamos a diferenciar en la cartografía que nos gustaría tener. Esto es lo que nos gustaría tener a los institutos geográficos, catastrales, a los profesionales del sector. La cartografía que necesitamos tener. Muchas veces los institutos quieren tener una cartografía simplemente para ser más importantes, o tener más plantilla, o tener más presupuesto, o tener más equipos, o tener más. Muchas veces olvidamos que eso lo paga el pueblo, pero bueno, es un pequeño detalle. La cartografía que necesitamos tener y la cartografía que podemos tener. A mí os puedo reconocer que mi coche favorito es el Rolls Royce, pero no puedo tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la cartografía que necesitamos tener la tienen que definir nuestros usuarios. Y la cartografía que podemos tener va ligada a recursos, características del terreno, infraestructura disponible. Ahí podríamos poner muchas cosas. Lo que sí es verdad que tenemos que seguir actuando. La cartografía, parece que solamente se hace la cartografía una vez en la vida. No, como vamos a tener que hacer más, pues vamos a ir intentando acercar los conceptos de la que podemos tener o la que necesitamos tener, haciendo planes de mejora, planes estratégicos, los institutos cartográficos, planes estratégicos reales y que se ejecuten, que hay muchos planes, pero después que se ejecuten hay menos, y entre la que nos gustaría tener y la que necesitamos tener. Eso es un plan de convergencia. He puesto ahí de objetivos, sería de mentalidades, pero bueno. Bueno, pues mi primera parte es esta, es decir, hay que hacer una reflexión profunda en cuanto a esos tres tipos, y tenemos que buscar la convergencia. La convergencia no hay que convencer a los usuarios que la que hay que hacer es la que yo quiero, no, me tengo que convencer yo que tengo que hacer la que quieren mis usuarios. O sea, cuando dos discuten puede haber dos líos, no, la razón la tienen los usuarios, que son los que pagan. Bueno, yo también planteo lo mismo que han planteado mis compañeros, o sea, un esquema en el cual planteo, para iniciar mi fase de ejemplos, una parte urbana en la cual tenemos pequeñitos cascos urbanos, eso es muy frecuente, y grandes ciudades que evidentemente tienen que tener distintos tratamientos, y una parte rural en la cual también planteo parcelas pequeñitas y parcelas grandes. Bueno, la verdad es que la información y el grado de detalle en cada zona es diferente, y mi propuesta va a ser un poquito, bueno, el presupuesto también será, el valor de la tierra, etcétera, 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 con lo cual seguramente tengo que hacer distintas cosas. Voy a hacer una propuesta, es para discutir simplemente, no simplemente el objetivo, entiéndanlo así. Y por supuesto dejo al margen todos los equipos topográficos, GPS, estaciones totales, porque bueno, son conocidos, con lo cual yo no voy a entrar en ello. Zona 1A. La zona 1A eran las zonas pequeñitas, los pequeños núcleos urbanos. Evidentemente estamos hablando de cartografías 500, 1000. Bueno, en la propuesta, la mayoría de las veces ahora mismo se está haciendo con sistemas UAV, sistemas RPS, ¿no? Sistemas vuelos no tripulados. Es muy sencillo, es muy rápido, muy ágil, no necesito equipos complejos, tiene un coste más barato. Claro, él lo ha planteado, hay que aplicar marcos normativos. En España, por ejemplo, no se puede volar sobre zonas urbanas, con lo cual empezamos a tener problemas, porque, claro, hay una cosa que se llama el derecho a la intimidad. Entonces ya empezamos a tener otros problemas, ¿no? Pero bueno, claro, la superficie a cubrir tiene que ser pequeña, porque si no empezamos estos equipos suelen tener una capacidad de vuelo limitada, y él lo ha dicho, esto pasa en todos los sitios. Hay que ser muy cuidadosos con los procesos, porque todos los software son software muy sencillos, pero son cajas negras y no puedes tener un control adecuado del mismo. Requiere mucho fotocontrol, ese es el problema. El problema es que hay que calibrar una cámara, independientemente de georreferenciar la imagen, hay que calibrar una cámara, y eso requiere muchísimo fotocontrol, y hay que tener muchísimo cuidado, especialmente en las zonas llanas, que yo me he encontrado con muchos técnicos que dicen, no, pero si esta zona es muy sencilla, es la zona llana. No, la zona llana es la que tiene problemas para calibrar la focal de la cámara, con lo cual es donde me voy a equivocar, justamente al contrario. Pero bueno, y no está muy orientado a la restitución 2D. La mayoría de la gente que trabaja con estos equipos al final hacen una orto y sobre la orto pintan. Estamos combinando los errores de la orto más los errores de la vectorización.
Nosotros, por ejemplo, en mi grupo de investigación sí hacemos, pero hay que tratar un poquito las imágenes. Bueno, os voy a presentar un equipo. Es el equipo McKay. Este equipo McKay es un equipo desarrollado en un proyecto europeo por la empresa Geonumerics, de mi buen amigo Ismael Colomina, y es un equipo que cambia radicalmente el concepto. Es un equipo en el cual se integra la información proporcionada por un sistema de mobile mapping con la información proporcionada con un dron, un UAV, ¿vale? Curiosamente, de los pocos países donde este equipo se está utilizando en el mundo, bueno, pocos porque el equipo lleva muy poco tiempo, es en Brasil, lo utiliza en Yamana, y lo está utilizando para el control de autopistas. ¿Qué concepto tiene este equipo? Bueno, pues el concepto que tiene este equipo es que elimina la necesidad de puntos de fotocontrol. O mejor dicho, no es que la elimine, sino que lo sustituye. No sé si veis que encima del mobile mapping hay una diana codificada. Bueno, pues el concepto es un concepto de punto de apoyo dinámico. Es decir, ya los puntos de apoyo ya no tienen 3D, ahora son 4D. Es decir, sería un punto de apoyo X, Y, Z tiempo. Ese punto de apoyo es identificado automáticamente por el dron, con lo cual puedo calcular automáticamente la trayectoria del dron y con esa trayectoria puedo generar la información. Se han realizado distintos tests, pero os puedo... se ha hecho el caso más complicado, que es un caso de una trayectoria solamente lineal, porque al no cerrar trayectoria tengo menos posibilidades de corregir mis errores. Bueno, pues utilizando puntos de fotocontrol, los errores eran estos, 3 milímetros, 14 y 31, y sin utilizarlos, los errores eran estos, 0 milímetros, 5 milímetros y 7 milímetros. Es decir, en este caso solamente se utilizan 2 puntos de fotocontrol al principio y al final. Y está controlado con una serie de puntos de comprobación a lo largo de todo mi recorrido. Es decir, es un sistema que funciona perfectamente, y en Brasil se está utilizando y los resultados están dando en las autopistas en torno a 5 centímetros de error sin utilizar puntos de fotocontrol. Con lo cual es un equipo muy interesante. Claro, si en tu TDR dicen que tienes que utilizar puntos de fotocontrol y medir puntos de fotocontrol, en tu término de referencia, pues no puedes utilizar este equipo, pero sería interesante utilizarlo. Ventaja adicional que tiene, y es que desde los drones nosotros lo que vemos es esto. Vemos desde arriba, pero el sistema de mobile mapping lo que ve es esto, ve las paredes, y con esto, como estamos trabajando en el mismo sistema, lo que vemos es todo el conjunto. Es un sistema que integra la información nadiral con la información terrestre, con lo cual pues tenemos modelos de este tipo. Ese modelo, evidentemente, volvemos a lo de ayer, ¿no? Son millones de nubes de puntos que todos los puntos están georreferenciados. El día mañana, quinta feria, hay en Mundo Geo precisamente una charla sobre este equipo, sobre McKay. Bueno, zona 1B. La zona 1B estamos hablando de cartografías 1000, también depende de la ciudad, 1500, 2000. Seguimos hablando de escalas y regalamos un libro por un escalímetro, que eso está muy bien, ¿no? Es importante el tema. Yo utilizo el escalímetro para subrayar, porque es muy cómodo para sujetarlo, ¿no? Yo voy a utilizar eso. El concepto de escala también nos lleva un poco a reflexionar, ¿no? Ok, para estos vuelos, bueno, pues vuelos fotogramétricos. En todo el mundo se utilizan vuelos fotogramétricos. ¿Cuál es el problema? Es que al final los vuelos fotogramétricos, como son vuelos que se toman desde arriba, no puedo ver toda la información. Eso no me gusta. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que se hace es utilizar cámaras oblicuas, utilizar pentacámaras que tienen toma nadiral y tomas oblicuas. Dinamarca ha publicado 1,3 millones de imágenes oblicuas de todo su territorio con un visor. Yo tengo además el orgullo de que uno de mis alumnos que está trabajando ahora en Bélgica es el que ha estado llevando este proyecto, con lo cual, bueno, pues hay un sistema en el cual tú te puedes posicionar, es un sistema abierto, una página web en el cual tú te posicionas en cualquier edificio y tienes todas las imágenes fotogramétricas, una cámara fotogramétrica que te permiten obtener, bueno, aquí se ve mal, pero obtener coordenadas, obtener medidas, obtener todo de todo. Con lo cual ya el problema de que no veíamos las fachadas, eso ya ha desaparecido. Este es un ejemplo con otra cámara, con la BC Osprey. Bueno, es una zona de
de 130 por 130 metros, el tamaño de imagen era 7 centímetros, bueno, hay 25, casi 26 millones de puntos con una densidad de 1500 puntos por metro cuadrado. No es que quepan tantos puntos, es que los puntos en vertical cuentan sobre el mismo metro cuadrado. ¿Eso qué permite? Bueno, pues permite ver eso. Eso en realidad no es un modelo realístico, esos son en realidad puntos, lo único que los se pinta un poquito más grandes y entonces parece un modelo realístico, pero esto os puede dar una idea de cómo puedo tener perfectamente caracterizados los edificios, los patios, las vías, todo. O por ejemplo, bueno, esto es un edificio en concreto. Este edificio habéis vendido en torno a 400.000 puntos, con lo cual está claro que tengo caracterizado el edificio. Claro, ¿cuál es el problema? Y ayer me vino muy bien mi charla, porque después toda la gente me preguntaba la misma cosa. Sí, tenemos levantamiento, pero no tenemos software para manejarlo. Las empresas nos venden datos, pero no hay software. Bueno, pues el cambio que vamos a tener es que todos los sistemas van a empezar a trabajar con software de visualización 3D. Esto es un ejemplo, es Skyline. Skyline, esto es un mini vídeo, ponlo un momento. No voy. Este simplemente es el típico visualizador, pero que el visualizador ya no es 2D, es 3D. No quiero volver a abrir el debate de los polígonos y las nubes, pero bueno, ya voy a aceptar una solución intermedia. No vamos a hacer polígonos, vamos a hacer poliedros, ¿vale? O sea, una cosa ni para ti ni para mí, una cosa intermedia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues estos sistemas son los sistemas que me permiten a mí, por ejemplo, esto es integrar el catastro oficial de España, la información del catastro oficial de España con mis modelos 3D. Ahí están todas las fichas catastrales de todas las plantas, de todo el edificio, y tú puedes ir activando y desactivando y te dice dónde están tus modelos 3D. O sea, el problema es que, claro, no sirve para nada capturar datos en 3D si después no tenemos sistemas de visualización en 3D. Otro ejemplo, Berlín. ¿Qué quieren nuestros usuarios? Pues nuestros usuarios quieren algo parecido a esto. Esto también es un vídeo, creo. Efectivamente. Bueno, pues en Berlín los usuarios se pueden cargar los modelos 3D de todo el edificio, de todos los edificios de su ciudad. Es decir, simplemente lo que tienen que hacer es seleccionar la parcela que quieren descargarse. Bueno, tienes que escribir tu correo electrónico previamente. Estás seleccionando el límite, escribes tu correo electrónico, defines en qué formato lo quieres descargar, en CTGML, en DXF, en Shape, 3D Shape, y instantáneamente recibes un correo con un link de descarga. Esa información del link de descarga, tú después la información la puedes manejar en cualquier sistema. Bueno, esta persona ya tiene el link y ya, bueno, lo que ha hecho ha sido cargarlo en otro software que es un software muy recomendable para trabajar con estos datos, que es FME, es un procesador de información geográfica. Eso son inmuebles georreferenciados. Vale. Otro sistema. Bueno, esto ya lo habéis visto, incluso en Fortaleza se plantea. Los sistemas, cuando se dice hay que ir al campo, yo soy partidario de ir al campo, pero solamente si me hace falta. Yo soy un geólogo que nunca me gustó el campo, lo siento, me dediqué a la geoestadística. Entonces, bueno, estos son los equipos típicos, no voy a poner este vídeo, pero el siguiente sí, por favor, este vídeo. Cuando dice hay que medir, pues sí, bueno, yo voy a medir. Por ejemplo, el software este Sorbit, permite identificar automáticamente las esquinas, con lo cual mi medición es extremadamente rápida y además se queda almacenada directamente en una base de datos. Con lo cual, evidentemente está claro que puedo medir, ¿no? Vale, pues estas eran las dos zonas urbanas. En la zona urbana es donde vamos a tener más cambios. En las zonas rurales, yo distingo dos zonas. Una zona que es rural de pequeñas parcelas y después, pero ahí meto una zona periurbana. La zona periurbana es una zona muy peligrosa porque
normalmente se hacen las construcciones ilegales, normalmente hay muchos cambios y dentro de poco la tenemos que ir entrenando para que se convierta en urbana. Con lo cual voy a una escala de detalle un poco mayor, trabajo 5.000, 2.500 y ahí yo tengo claro, es decir, el trabajo es vuelo fotogramétrico y tecnología LIDAR. Claro, la técnica está muy conocida, trabajamos ya con vuelos digitales, trabajamos con sistemas de posicionamiento, seguimos necesitando fotocontrol o no. Seguramente podemos utilizar el método de orientación directa. ¿Hay que hacer aerotriangulación o no? Seguramente no sea necesario hacer aerotriangulación, y hay muchos trabajos publicados que no es necesario hacer aerotriangulación para esos tamaños de píxel. Y tenemos una información 3D que nos viene bien, pero claro, tenemos el problema que decían antes, el problema del catastro aparente. O sea, tenemos cosas que vemos y no sabemos si son verdad. Vale, la zona B. Yo para la zona B lo tengo cada vez más claro, es decir, podemos utilizar vuelos convencionales, pero yo me inclino cada vez más por las satélites de alta o muy alta resolución, tipo Pléiades, Worldview 4, con tamaño de píxel de medio metro, siempre que utilicemos pares estereoscópicos que nos permitan generar modelos digitales y que nos permitan ortorrectificar bien las imágenes. Esto nos permite no tener que movilizar equipos para vuelos, nos permite no tener que estar pendiente del tiempo meteorológico, ya se encargue quien me vende las imágenes, y nos permite reducir muchísimo los puntos de fotocontrol. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, lo que obtenemos es lo que decían antes, ¿no? Utilizamos parcelas aparentes. Mi solución es muy sencilla, pasa que nadie me ha hecho caso, pero bueno, es sencilla. Es decir, yo empiezo, mi municipio lo ha dicho perfectamente él, hago un diagnóstico, tengo que saber cómo está la cartografía, tengo que socializar mi proyecto. Ok, bueno, pues una vez que yo empiezo a trabajar, genero ortofotomapas y sobre esos ortofotomapas yo trazo límites, ese catastro aparente que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hay varias posibilidades. Yo le pregunto a la gente sabe dónde está el límite. El límite de una parcela es un acuerdo entre mi persona y mi vecino, que yo como institución del Estado lo que hago es ratificar. Con lo cual, si los límites son correctos y los dos propietarios te dicen que están correctos, yo no tengo que ir al campo. Si no están correctos, pero son capaces de trazarlo sobre el aorto, yo no me meto. Si todos están de acuerdo, es correcto, están aceptados. Y si no pueden trazarlo sobre el aorto, hay que evidentemente ir al campo. Con lo cual, solamente tocaría eso. Ojo, no estoy hablando de parcelas, estoy hablando de límites. Yo trabajo con límites. Una parcela se me puede quedar pendiente de un solo límite, pero todo lo demás es correcto. Lo acepto. Porque el problema es que cuando afecto una parcela, afecto todas las parcelas de alrededor. Vale, os voy a enseñar y ya con esto termino, por favor, chicos. Un ejemplo. Estoy enseñando equipos muy caros. Os voy a enseñar, nosotros en la universidad no tenemos tanto dinero para investigar las pesquisas, con lo cual hemos comprado un pequeño sistema que vale $449, que es una cámara 3D. Y con esa cámara 3D, por ejemplo, estamos haciendo en Egipto, estamos haciendo levantamientos de tumbas, o sea, de recorridos a tumbas. Errores inferiores a 5 centímetros. No es un equipo topográfico, pero genera información. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues mi doctorando, que está aquí, ha medido un montón de puntos con su GPS, ha hecho su recorrido con su cámara, es una cámara de vídeo, o sea que seguramente para utilizarla hay que tener alguna titulación, pero simplemente hay que darle un botón y hacer un recorrido. Y después hay que procesar. Entonces, cuando ha procesado, bueno, pues al final ha utilizado una parcela de 2,45 hectáreas, ha utilizado unos puntos de control en una poligonal cerrada y ha metido puntos de chequeo en todo el polígono. Bueno, pues lo que obtienes es esto. Obtienes todo el recorrido, estos son los puntos de comprobación, pues las precisiones eran por debajo del metro. No es un equipo topográfico, me da igual. ¿Cuál es el producto que genera? Es bueno, perfecto. Es barato, mucho mejor. Y si hay alguna duda, para definir dónde está el lindero, pues como tengo un aorto, pues puedo tener ese nivel de detalle, porque es una cámara de vídeo. Y esto es un pequeño juego que he hecho. Seguramente les resulte conocido este edificio. Han pasado esta mañana por su puerta. ¿Vale? Bueno, pues esto es
Un pequeño ejercicio que hice el otro día, me levanté, me fui a andar un poco, porque como aquí uno anda poco, saqué unas fotos y como no tenía cinta métrica, medí utilizando un sistema un poco antiguo, medí una ventana. Bueno, pues yo a esta ventana le estimé una medida de 3 metros. No tengo puntos de apoyo, no tengo puntos de fotocontrol, no tengo nada. Bueno, pues aquí ven la información. Y bueno, y esto lo he puesto así para que se vea que es un modelo. O sea, tengo 4 millones de puntos en el edificio y una ortoimagen de 7 milímetros. Seguramente no cumpla con ningún manual, afortunadamente. ¿Vale? Con lo cual, evidentemente, para concluir, un minuto, tenemos una gran cantidad de sensores, una gran capacidad de procesamiento. Esto lo he procesado yo con mi computadora. O sea, aquí no es una computadora muy normal, pero bueno, me costó traerla, pero bueno, no hay ningún problema. Lo que sí es verdad es que cualquier decisión que tomemos tiene que tener un análisis de costes y de implicaciones en los proyectos, no de tiempos. No hay solución única. No soy partidario en absoluto de los manuales. Soy partidario de la normalización de la calidad del producto, pero que la empresa lo haga como ellos consideran oportuno, porque eso favorece la innovación. Yo le digo, yo quiero esto. Yo antes ponía un ejemplo a mi amigo Diego. Yo cuando voy a comprar pan, yo nunca le pregunto al panadero cómo lo hace. Pero lo que sí es cierto es que si no me gusta el pan de ahí, pues no le compro más. Punto. No me meto en su casa a ver cómo amasa la harina, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Entonces, ojo, la tendencia es a reducir los trabajos de campo. Los trabajos de campo son muy caros. Con lo cual hay que intentar reducirlo y, por supuesto, la base ahora es tratar información. Ahora vamos a ir a un encuentro de profesores, ¿no? Lo dije ayer, vamos a pasar de ser medidores a ser gestores de información, porque eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias por la atención. Obrigado, professor Jorge, pela brilhante apresentação, assim como dos outros apresentadores. Eu abro a palavra agora para a plateia, para fazer as perguntas. Solicito encarecidamente que as perguntas sejam o mais objetivo possível, né? O discurso foi deles. Vocês sejam pontuais. E se forem mais pontuais ainda e indicarem a pessoa da apresentação que vai fazer a resposta, melhor ainda. Vamos fazer blocos de 3 perguntas, tá? E aí depois a gente replica. Deu sucesso. A quantidade de perguntas. Bom dia a todos. Parabéns aí pelas apresentações, né? E fico feliz aí quando o professor Rovani e o professor Hamilton falaram aí dos levantamentos topográficos em campo, né? Até por um momento eu pensei que a topografia estivesse morta, né? Mas foi ressuscitada. A pergunta específica é a seguinte: quando se fala nesses 8 centímetros de precisão aí, eu fico pensando em área urbana, né? Eu fico pensando no pedreiro quando ele for construir o muro da parcela, considerando que os nossos tijolos brasileiros são todos padronizados, né? Como é que vai ficar essa questão aí prática? Essa precisão não vai se perder no futuro? Bom dia a todos, eu sou Yuzi da UFSC e eu queria que os professores fizessem um comentário a respeito de uma colocação que eu vou fazer. O professor Rovani comentou acerca uma explicação sucinta sobre a questão de construção de bases cartográficas, né, que pressupõe mapeamento sistemático e uma rede de referência bastante consistente. E o professor Amorim comentou sobre a questão de mapeamento utilizando RPAs, né? A grande questão que eu queria que comentassem, deixar aqui para o comentário, é como que fica a relação entre o mapeamento de grandes áreas utilizando RPAs, porque a gente tem observado que tem muita gente fazendo mapeamentos de grandes áreas
mapeamentos sistemáticos utilizando o RPA, e os estudos têm mostrado que ele se mostra mais adequado, até por uma questão de limitação do próprio veículo, né? Mais adequado para áreas menores. Então, eu queria que vocês estabelecessem essa relação com relação a essa nova tecnologia. Terceira e última pergunta desse bloco. Professor Robani, quando falou da estrutura do CTM, da parcela 2D e as parcelas provisórias numa mesma camada, e aí eu queria saber como é que se trata das sobreposições, já que a pessoa, pela proposta, o usuário que seria, o interessado que seria o levantador, vamos dizer, da parcela. Então, como é que conviveriam numa mesma camada e as sobreposições? E a outra, se os objetos territoriais fariam parte da estrutura do CTM. Porque, por exemplo, você mostrou a APP, que seria tratado como objeto territorial, mas normalmente o CTM estaria na prefeitura e as informações sobre a APP, a parte ambiental das restrições, estaria em outro órgão de nível federal ou estadual. Então, como é que seria essa ideia? Obrigado pelas perguntas. Quem começa? Rovani? Rovani tem mais expertise. Bom, iniciando pelo Silvio, que comentou ali a respeito do muro, Silvio, eu acredito que a gente vai, nos próximos anos, talvez décadas, ter que migrar um pouco a questão de paradigma e importância dos limites dos imóveis, né? Hoje, o loteamento é definido lá por 4 marcos, lá um lotezinho urbano simples, retangular, e depois, como você falou, chega o pedreiro lá e manda construir, e aí para sair muitos centímetros para cá ou para lá é fácil. Porém, hoje não se tem essa consequência de você construir um muro no lugar errado, né? No Brasil isso não acontece. E o vértice do imóvel, ele não é valorizado como acontece nos países de referência em cadastro. Então, assim, é natural, hoje já acontece isso na área rural, quando o cidadão que fez o georreferenciamento do imóvel dele, colocou um marco lá, e o operador do trator, quando foi arar, quebrou o marco, o limite, o vizinho, quando foi fazer o levantamento, a primeira coisa que disse, já tem um imóvel georreferenciado lá, certificado, o marco já está lá, chega lá, não está, alguém vai ter que locar isso, gera custo. E aí agora passa a ter importância. Na próxima geração, quando esse proprietário de terra, no almoço, reclamar que vai ter que pagar mais e o filho escutar, começa a mudar a cultura. Então, assim, eu acredito que nos próximos anos isso vai começar a ser valorizado. Depois a Ilse falou sobre o levantamento de massa, né? Eu acho que, assim, nós três aqui estamos bem alinhados nessas questões do levantamento em massa, né? A única coisa que a gente precisa entender e tornar viável no Brasil é a questão de regularização, como a Amorim comentou bem, porque esse levantamento em massa, nós vimos, o Jorge ponderou alguns aspectos, problemas de você fazer uma restituição 2D é problemático, porque nós temos oclusão, como o Amorim falou, nós temos deformação de uma ortofoto verdadeira. A restituição em 3D, ela começa a exigir um trabalho que é mais lento. Para você ter um trabalho de produção, você vai ter que ter muitas licenças de softwares para trabalhar com restituição 3D, que custa bastante, um valor tão mais elevado. Então, quando nós estamos falando de um trabalho em massa, exige sim esses cuidados. Eu acho que nós temos que melhorar a legislação, por exemplo, de repente, talvez, no fazer a regularização, permitir, assim como surgiu a lei de regularização recentemente, né, do EURB, por exemplo, permitir que se faça esses novos, a regularização desses imóveis, porém, com adendo de que o processo foi utilizado tal, a precisão era tal, que isso fique registrado. Porque a partir do momento que você gera um registro, e esse registro possui lá uma folga, um erro muito grande, no futuro pode levar esses casos à esfera judicial, que no Brasil nós sabemos que é um verdadeiro tormento, custa bastante caro. Da Izzy, quando falou sobre a
a questão da gestão, principalmente dos imóveis, quando você é feito o levantamento em campo e vai comprar a mesma base, naturalmente, pela maior precisão, haverá mudança de coordenadas, gerando as sobreposições e até mesmo espaços vazios. Então, por isso que no fluxo ali até mostrei rapidamente, mas a ideia é assim, quando surgir uma parcela definitiva, as parcelas lindeiras, elas precisam sofrer um ajuste, por isso elas não iriam a registro, isso é um ajuste administrativo, para que não aconteça nem a sobreposição e nem o espaço vazio, né? Para que você realmente tenha um tecido completo de toda a área cadastral, evitando esses tipos de problema. Eu gostaria de fazer um comentário rápido com relação a essa sobreposição de parcelas. Eu até mostrei ontem uma foto que tem lá de São Paulo, né? Que nós temos lá uma avenida e em cima tem fizeram uma outra avenida, né? Em cima dela, né? E se for tratado como objeto territorial, pode ser uma alternativa. Agora, tem que ter registro também, né? Então, e as coordenadas planimétricas serão as mesmas. O que vai diferenciar é a altimétrica. Aí a gente volta no mesmo problema da definição do limite de tolerância, né? Esse tal dessa precisão de 8 centímetros aí, nem sempre a gente vai conseguir. Porque se a gente colocar isso para tudo, como o professor Delgado afirmou ali, não dá para falar só em imóveis urbanos e imóveis rurais. Entre os imóveis rurais temos muitas diferenças entre eles, de vários tipos, e os urbanos também. Então, e os objetos territoriais, então, mais ainda, né? Então, isso aí, eu acho que essa discussão é boa. Essa discussão vai longe e eu acho que tem que ir mesmo. Mas eu vejo que um dia chegaremos lá, né? Com relação à demarcação, problemas de limites físicos, né? Determinados por muros, né? Eu vejo ali dois problemas. Uma coisa é a questão do parcelamento, que se faz o parcelamento e em muitos casos manda-se para o registro de imóveis o que foi parcelado e não se faz o as-built, né? Não se faz o levantamento, a implantação, depois da implantação desse loteamento, porque muda, as medidas mudam, né? Então, eu acho que aí é um problema de legislação mais local. Eu acho que as prefeituras precisam se atentar a esse caso, né? De se exigir que se faça, né, o as-built dos loteamentos depois da implantação para poder fazer os registros. Mas aí não para só por aí, as prefeituras precisam se equipar também para fazer as demarcações. Porque não adianta pensar que o proprietário vai lá, vai puxar a fita métrica lá, né, e a trena, e vai demarcar o terreno dele. Porque eu já vi caso de o último que chegou para ocupar o terreno faltava 2 metros, né? Então, isso aí não é comum, isso não é raro, né? Isso é comum. Então, acho que as prefeituras precisam pensar. Então, tem esse aspecto legal que eu acho que é importante, né? Tem esse controle, o pedreiro faz o que a gente manda, né? Então, se fizer a demarcação direito e manter aquela demarcação, a demarcação é uma linha. Você vai puxar uma linha e ele vai fazer um muro ali. Tem que ser muito ruim, né, para não fazer isso adequadamente. E com relação aos aerolevantamentos com drones em áreas grandes, é o seguinte, tem 2 aspectos aí, o tecnológico e o legal, né? Quando a gente quer ter uma área maior recoberta, normalmente a gente faz o que eu fiz ali, que na verdade era só um experimento, né? Você aumenta a altura de voo, aí você passa do limite que a legislação permite, tem esse problema, né? Bom, mas aí você pode fazer também 20 voos, né, com um pixel menor, na altura correta, só que aí começa a ter o problema do custo disso, quer dizer, será que fica viável? Né? Então tem a fotogrametria convencional e tem também uma outra questão, a questão tecnológica, né? Grande parte dos pequenos RPAs, eles voam aí no máximo 1 hora, só que já estão surgindo, né, outros equipamentos que já estão voando 3 horas.
Eu imagino que dentro de alguns anos teremos equipamentos voando 5, 6 horas. Bom, é questão de evolução tecnológica mesmo. El tema de los vuelos en zonas muy extensas es un tema totalmente, es a lo que yo decía, no vamos a hablar de metodología, yo quiero que me generen cartografía, que si quieren utilizar drones que lo utilicen, no va a ser rentable para ellos, no es rentable, o sea, no es un problema tecnológico, es un problema de cumplimiento de normativas que encima implica muchísimo.